Vocês. Confesso que estou um pouco nervoso, mas seria estranho se não tivesse. Então, a palavra que eu escolhi essa noite está na primeira carta de Paulo a Timóteo. Obrigado. Versículo 4, do 12 em diante. Está em 1 Timóteo 4, do 12 em diante. Amém? 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Todos acharam? Amém. Primeira Timóteo 4, do 12 ao 16. Amém? Amém. Leamos assim a palavra do Senhor. Ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, que essa noite não seja eu falando, mas o Senhor. Pai, abençoe cada um que esteja aqui, que eles saiam renovados, Senhor Jesus Cristo, com a tua palavra. Pai, eu peço perdão primeiramente pelos nossos pecados, meu Senhor Jesus Cristo, que são tão grandes diante de ti. Abençoe cada um que esteja aqui, que o Senhor me conduza. Amém. Amém. O tema dessa noite é inovando o meu relacionamento com Deus, mesmo sendo jovem. Amém? Amém. Aqui, Paulo escreve a Timóteo, preparando ele a assumir o posto de governante da igreja de Efésios, para conduzir o povo de Efésios. Então, Paulo envia essas cartas a Timóteo, preparando-o. Aqui no 12, ele fala: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Então, Paulo fala aqui que ninguém vai desprezar você. Claro que terão mais se você for realmente um cristão. Cristão não, pois até mesmo o diabo é cristão. Até mesmo o inimigo, ele crê em Cristo. Mas se você for verdadeiramente um servo de Cristo, assim a sua luz será resplandecida nessa geração. Amém, irmãos? Amém. Aqui também fala que devemos ser exemplo na palavra e no trato. Provavelmente vocês já ouviram muitos escândalos hoje nas igrejas. É como o nosso pastor fala: as igrejas hoje estão sendo reconhecidas pelos maus exemplos, não pelos bons exemplos. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não são muito pensadoras em si mesmas. É sempre primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e nunca no outro, nunca no próximo. Até mesmo em Deus, não pensam. Eu até brinco às vezes que Deus é como um namorado nosso. A gente só vai e procura quando precisa de algo, com um amigo de seu. A gente só vai atrás de Deus quando a gente precisa de algo. E isso é muito triste para nós, porque Deus não morreu na cruz para isso. Seria muito Deus seria muito, como pode dizer, muito ridículo em colocar o seu filho único
para morrer em meu lugar, para que você tenha as suas coisas. E não foi por isso que Deus colocou Jesus na cruz, e sim para a salvação eterna, para a sua salvação. E aqui a gente tem muitos escândalos, e é por isso que, vocês lembram o que eu disse na última palavra? Que eu só saio daqui se for para o céu? Vocês lembram? Sabe por que eu disse isso? Porque as igrejas hoje em dia são muito complicadas. Elas não falam hoje em dia sobre céu, inferno, salvação. É sempre bênçãos. E não me leve a mal. A bênção vai vir com o tempo. Mas primeiro você deve estar em Cristo. Isso é importante. Aqui também fala que devemos ser exemplo na caridade. Na caridade, na doação. Aqui na Bíblia fala, Jesus disse na Bíblia, nunca vi um justo sequer negar o pão. Mas como nós podemos ser justos se eu não levo 1 quilo de alimento para a minha igreja por mês? Como eu quero ser justo, sendo que eu não faço isso para ajudar a ação social da minha igreja? Que dou alimentos para as pessoas que estão necessitadas. Ou até mesmo no evento no Dia das Crianças, que está chegando em outubro, e eu não me preocupo em pegar algo, pegar um pacote de bala, algum doce, ou fazer uma doação para a igreja, para comprar os brinquedos do dia. Como eu quero ser justo se eu não faço isso? Como? Quando nós estamos assim para entregar a alguém alguma coisa, para abençoar alguém, a gente também está assim para receber de Deus, irmãos. Devemos sempre compadecer com nossos próximos. Sempre. Aqui no 13 fala, persista em ler, exortar e ensinar. Aqui, Paulo fala para Timóteo persistir na lei, em crer em Jesus Cristo. Porque lá em Oséias 4:6, diz, o meu povo vai destruir porque lhe falta conhecimento. Você já pensou alguém questionar você sobre algo da Bíblia e você não saber nada? Por exemplo, quem que acreditava que Jesus criou o mundo, que Deus criou o mundo em 6 dias? Quem que acreditava? Na verdade, não é isso. Falam que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas não é isso que fala. Lá em Gênesis 2, coloca para mim. Gênesis 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus terminou sua obra no 7º dia. Ele não só descansou no 7º, ele terminou. Então, irmãos, é por isso que precisamos ler, persistir aqui como fala, o nosso manual de cristão. Devemos crer nisso. E assim, ninguém vai desprezar a sua mocidade. Mesmo você sendo jovem, você pode estar evangelizando, pregando. Eu mesmo é minha 2ª vez aqui na igreja pregando. Espero que tenha mais vezes, mais oportunidades. Estar aqui evangelizando. Eu sou muito grato a isso. Eu lembro da primeira vez quando a Keila perguntou, quem aqui vai querer pregar no culto dos jovens? Eu, com a mãozinha recaída, eu quero. Eu falei com tanto impulso, falei, eu quero. Mas depois quando você fala, eita. Então vamos. Então é isso, irmãos. Devemos ter exemplo nessa geração. Devemos sempre crer e ter prazer na palavra de Deus. Sempre estar aqui. Eu sei que não vai ser fácil. Nunca é fácil. Mas sempre persistir, irmãos, na palavra, em exortar, em ensinar, evangelizar. Mesmo nós sendo jovens, nós devemos fazer isso. Mesmo nós sendo até doentes, até outras coisas, nós devemos. Deus se agrada nisso. Como Deus deve ver graça na gente, assim como Ele viu graça em Noé. Deus deve sentir prazer na gente, em pregar, em evangelizar, em louvar. E isso, irmãos. Aqui no 14 fala, não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não devemos desprezar o dom que Deus nos dá.
o dom. E tem um dom que é o mais importante de todos, que é o dom da obediência. Amém? Ou ainda melhor, o amor, porque quem ama, obedece. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Coloca para mim. 1 Coríntios 13, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o amor desses é o amor. É o maior. Amém, irmãos? A nossa religião, a base dela deve ser o amor. E a nossa igreja tem isso. Por que vocês acham que desde meus 7 anos de idade eu continuo nessa igreja? Não permaneci em nenhuma outra. Muitos me convidaram, mas cada um tem sua igreja e eu tenho a igreja que eu quero. Sabe por que eu fiquei nessa igreja? Porque a minha igreja nunca mudou a sua essência até hoje. E com certeza nunca vai mudar. Amém, irmãos? E aqui no 15 diz: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Devemos aproveitar o dom que Deus nos deu. E como vocês estão cansados de ouvir, darei o meu melhor a Deus, o melhor de Deus virá sobre mim. Amém, irmãos? Sempre dando o melhor nosso, para que Deus dê o seu melhor a nós. Claro que vai ter momentos que Deus muitas vezes não salva do problema, mas na hora do problema. Isso é importante nós compreendermos, esperar a nossa hora. Eu mesmo já passei por isso, mas depois que eu vi que se fosse naquele momento, eu estaria lascado agora, deu um alívio. Falei, amém, Senhor. Todavia, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui o que eu queria mais trabalhar, que é o 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ou seja, não guarde para si só. Persevera em tudo. Saiba evangelizar. Aquele teu amigo do teu lado, se você não falar para ele que existe um Deus chamando, que está sempre ao teu lado, te acompanhando, aquele sangue seu será corrido nas suas mãos. Será muito triste lá no arrebatamento acontecer o que aconteceu em Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem uma versão que fala todo mal, vós que praticais todo mal. E é isso, irmãos, persevera. Já pensou você lá, mas Senhor, não fui eu que proclamei em seu nome, eu não evangelicei, eu não louvei em seu nome, eu até mesmo posso ter expulsado demônios, mas para mim faltou o amor de Cristo, ter compaixão com o meu próximo, evangelizá-lo. E provavelmente talvez isso seja uma das coisas mais difíceis para nós jovens, porque nós temos vergonha de falar de Jesus Cristo. Mas é normal, já que também na Bíblia fala que o amor de Deus é tão grande que nos constrange. Então, muitas vezes a gente não fala do amor de Cristo. E eu também já passei por isso. Eu orei muito. Mas eu persisti, eu queria falar, eu queria convidar alguém. E graças a Deus eu consegui. E irmãos, não se preocupe por estar aqui vazio hoje. Porque Deus não se importa com a quantidade, mas a qualidade. Deus se agrada muito com a presença de cada uma dessas noites. E claro que não é fácil, porque ser cristão é uma luta diária. Sempre devemos persistir e sempre devemos mudar, tentar.
Claro que é como o nosso pastor fala, não sou honesto, não sou verdadeiro, não sou nada disso, mas procuro fazer todas as coisas, ser todas essas coisas. E é isso. A perfeição só pertence a Deus, mas isso não é desculpa de nós, pelo menos, estarmos no caminho certo. Muitas vezes as pessoas usam essa desculpa, mas devemos ser sempre firmes e sempre dar o nosso melhor, sempre, sempre nos fortalecendo. Claro que terá momentos difíceis, mas não despreze, mesmo você sendo jovem. Eu, por exemplo, eu sendo jovem, eu posso falar que eu dizimo todos os meses nessa igreja. Eu posso falar. Já pensou ter um líder na igreja que não dizima nunca? Que isso não aconteça. Mas já pensou? Dizimar se você não dizima, você está roubando de Deus. Isso é um problema. O dízimo não deve ser você entregar tudo que você tem a Deus, mas sim uma oferta honrada, com prazer. É como diz na Viúva Pobre. Muitos pregadores usam para falar, dá tudo que você tem. A viúva pobre tinha apenas 3 moedas de ouro. Ela deu as 3, mas muitos pregadores usam para falar, você deve dar tudo de si para a igreja. E isso é um problema muito grave nesse momento, pois não é isso que essa passagem quer dizer. Você não deve dar tudo a Deus. Você deve dar sempre o seu melhor. Entendem, irmãos? Muitos usam isso. Como eu disse lá em Oséias 4:6, meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Falta eu conhecer, ler a Bíblia. Pelo menos, devemos ler um versículo por dia, sempre aprendendo, lendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sempre terá momentos difíceis, sim. E, claro, momentos que sentiríamos tristes, magoados. Mas, lá em Provérbios 24:10, se no dia da tua angústia a tua força se mostrar pequena, você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Coloca para mim, Provérbios 24:10. Mesmo nós estamos recaídos, tristes, magoados, sempre devemos perseverar, irmãos. Se te mostrar-se frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Deus, quando vê você no problema e você se levantar, esse será o teu servo. Então, irmãos, perseverem. Sempre terá momentos difíceis. E é nesse momento que você se mostrará forte. Se você levantar e correr pelo seu objetivo, a sua fé será grande. Creem em Deus, irmãos. Evangelhem. Creem em Jesus. Não vai ser fácil, mas se no dia da tua angústia você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Então, sempre se fortaleça. Sempre devemos nos fortalecer na palavra de Cristo, na palavra de Deus, sempre nos fortalecendo. Principalmente nós jovens, que somos sempre atacados diariamente com algumas pessoas, sempre questionando. Algumas pessoas falam, para que você está sendo nessa idade, sendo cristão, andando em Cristo? Você ainda é jovem, você tem tudo pela frente. E se eu fizer isso, eu estarei sendo errado. Porque eu escolhi ser cristão. Eu escolhi permanecer aqui. Isso tem que ser uma vontade nossa, vindo de nós, não alguém nos obrigando. Devemos levantar nossa mão a Jesus e aceitar isso e acertarmos. Amém. Amém. Então, irmãos, fiquem firmes, perseverem sempre. Sempre perseverem na palavra de Deus. Leiam, releiam a Bíblia. Eu estou lendo na Bíblia pela primeira vez. Estou em 1 Samuel 5, o capítulo 5. Eu leio pelo menos um versículo por dia. Isso é importante para nos alimentar da palavra, irmãos. Sempre perseverem. Não vai ser fácil e nunca é fácil. Sim, devemos persistir. Então, irmãos, é isso. Sempre e principalmente evangelizar o nosso próximo. Isso é importante, porque isso é ter amor. A nossa religião, a base dela é o amor. E para nós termos amor ao próximo, devemos nos compadecer a ele, avisar a ele, falar do amor de Cristo, que é o maior amor. Como eu não lembro a passagem correta, mas se porventura uma mãe pode se esquecer do filho que está ainda no seu ventre,
Se porventura sim, Jesus nunca esquecerá desse amor. Eu não lembro a passagem, eu nem anotei porque veio na hora essa aqui. Oi? Isaías 49:15, coloca para mim. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer de tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas, ainda que esta se esquecesse, todavia, eu não esquecerei de ti. Isso é importante. É bom você lembrar que no dia da tua angústia, sempre vai ter alguém do seu lado, que é Cristo, sempre estará do seu lado. Você pode passar momentos difíceis, mas Deus vai estar do seu lado. Eu lembro que no ano passado eu pedi muito uma coisa a Deus. E essa coisa não veio. E eu lembro em minhas orações fazer que nem o rei Isaías. Ah, Senhor, logo eu, Pai, logo eu que foi o único filho que levantou a mão quando sua Keila pediu para pregar e preguei. Você me faça isso. Mas eu fui muito prepotente, porque eu não esperei o momento de Deus. Aquele não era o meu momento. Aquele talvez acontecesse algo. Tudo deve ser no tempo de Deus. E isso é ter fé. Fé é você esperar e crer em Deus. É preciso crer para ver e não ver para crer, como o nosso pastor diz. E é isso que é a fé. A gente confiando em um Deus, deixando eles no caminho dele, porque nós somos pessoas falhas, errantes. Você sabia que na sua cabeça, no seu coração há um buraco existencial? Somente Jesus Cristo pode preencher isso. Somente Deus, somente o amor de Jesus Cristo pode preencher o vazio existencial que nós seres humanos temos. E é por isso que nós devemos sempre nos alegrar, sempre louvar a Deus, sempre adorando Ele em verdade e em espírito. Sempre. É muito triste quando tem, no momento de louvor, alguém com a mão fechada, ou mesmo não louvando a Deus, porque as pessoas não perceberam ainda que elas estão louvando a um Deus vivo, ao Senhor dos Exércitos. E é isso, irmãos. Devemos sempre nos alegrar pela presença de Deus, porque é isso devemos. Porque Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por você, para cada um de vocês nessa noite, para serem vocês serem honrados, para que não que você tenha um carro bom, uma casa boa, ou um esposo ou uma esposa boa, e sim para você alcançar a salvação de Cristo. Amém. E é isso. Eu vim dessa palavra, quero que cada dia uma batalha para ser cristão. Como a nossa irmã Thaís falou na última palavra de domingo. Falava palavrão, vou procurar não fazer mais. Eu fumava, vou procurar não fumar mais. Então é isso, devemos lutar contra nossos vícios. Nunca podemos falar, eu não vou conseguir. Se você falar isso, seu cérebro já associa e você não vai conseguir mesmo. Fala, agora eu vou começar e eu vou conseguir. Eu vou parar de fazer isso. Em nome de Jesus. Entende, irmãos? Sempre devemos ficar firmes. Sempre. Mesmo eu sendo jovem, mesmo eu estando nervoso, eu estou feliz de estar aqui pregando. E é isso. Eu com certeza fui a ovelha mais jovem a ser batizada. Mas isso foi por decisão minha. Eu que escolhi ser isso. Esse é o caminho que eu quero traçar. Não foi ninguém que me obrigou, eu que escolhi isso. E quando é isso, Deus se agrada, porque vem de você. Deus se agrada da sua honestidade, de você querer verdadeiramente seguir Ele. E isso é importante, irmãos. Isso é importante. Eu também provavelmente fui a ovelha mais cedo a pregar, porque eu quis isso. Como eu falei, foi espontâneo. Eu quero pregar no sábado. Aí a Keila falou, quer mesmo? Sério? Quero. Aí o segundo, quero. Mas é isso. Com certeza foi o Espírito Santo me empurrando para pregar. Amém, irmãos. E é isso. Eu espero que cada um de vocês, pelo menos uma vez, suba nesse altar e pregue. Que isso é
principalmente os jovens, que nós somos a futura igreja. Nós somos a igreja de amanhã. Aqui vai ter futuros pregadores, pessoas do ministério, líderes de louvores, líderes do teatro. E aqui é importante, irmãos. Nós sempre temos aprendizado. É como aqui Paulo estava preparando Timóteo para assumir o posto de pastor para pregar. E é isso que acontece hoje em dia. Os adultos estão preparando nós para amanhã. Isso encaixa em muitas coisas. Tanto na palavra, tanto nos louvores, tanto no teatro. Nós seremos o futuro dessa igreja. Então, vocês estão mais um tempo aqui, devem preparar a gente para esse momento. E é isso, irmãos. Devemos sempre permanecer em Jesus Cristo, em Deus, em sua palavra. Pois a base da nossa religião, como eu disse, é o amor. Devemos sempre compadecer com o nosso próximo. Sempre. E essa é a palavra que eu queria trazer essa noite. E saiba que Deus está sempre ao seu lado. Mesmo que você ache que não, mesmo que você ache que Ele te abandonou, Ele sempre estará com você. Sempre. Nos seus momentos mais difíceis, Ele estará contigo. Amém, irmãos? Amém.